A morte não existe. A alma é imortal. As pessoas não morrem, desencarnam. Os mortos podem se comunicar com os vivos. Essas ideias, ao mesmo tempo perturbadoras e reconfortantes, foram formuladas pela primeira vez na França, em meados do século XIX, pelo cientista Allan Kardec. Mas foi aqui no Brasil que o Espiritismo ganhou projeção extraordinária, graças à obra e ao exemplo de vida de Chico Xavier. Chico foi responsável direto pela multiplicação dos centros espíritas por todo o país. Ajudou a fundar mais de 2.000 instituições de assistência aos carentes. Transmitiu mais de 20.000 mensagens de pessoas mortas às suas famílias. Publicou mais de 400 livros, vendeu cerca de 30 milhões de exemplares. Doou tudo. Não ficou com nada. Os direitos autorais dos livros, ele cedia, esses direitos às diversas editoras e não ficava com nada. Porque ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. E eu perguntei, por que você não usa meia? Ele falou, porque eu não tenho. Aí eu levei para ele, Aí ele calçou, ficou andando sem sapato pro lado, pronto, feito criança quando ganhou um presente. Ele não tinha um par de meias? Nesta viagem entre dois mundos, vamos conhecer amigos, discípulos e colaboradores de Chico Xavier. Mas vamos ouvir também a voz dissonante de um dissidente. O problema dele todo era pensar no problema de religião e ele ser santo. Ele lia tudo quanto é a biografia de santo para imitar o santo. Fomos a Pedro Leopoldo, onde Chico nasceu, a Uberaba, onde ele viveu, e seguimos além do além para tentar entender os enigmas que cercam a incrível história do médium mais famoso do Brasil. Na quarta-feira do seu enterro, nós estávamos em repouso na parte da tarde, quando nós percebemos o espírito dele chegar e ele nos tirou do corpo e nos induziu uma viagem, que é chamada de viagem astral ou desdobramento do corpo carnal. Nesta casa, em Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier veio ao mundo em 2 de abril de 1910. Aos 4 anos de idade, teve a primeira visão. O pai e a mãe comentam na cozinha, viu fulana, a vizinha, ela abortou, ela perdeu o neném, e conjectura-se, como é que foi esse aborto? Será por quê? Aí o Chico diz, foi um problema de nidação inadequada do ovo. Eles olham para ele. Como é que é, meu filho? A criança ficou numa posição ectópica. Alguém fala, a mãe ou o pai, quem te disse isso? Tem um moço aqui do lado me falando, ele é médico. Foi a primeira manifestação. Ele perde a mãe aos 5 anos de idade e vai conviver com uma madrinha que entendia que a melhor maneira de educá-lo seria realmente na surra, no couro, na agressão. E furou ele muito com garfo. Isso para espantar as assombrações que ele viu. Ela não sei porquê, ela não judiou muito dele. E aí veio a Cidália, Aí veio a Cidália. A Cidália, ele não gostava de chamar de madrasta, ele dizia minha segunda mãe. Um dia ele chega, ela fala para ele, você sabe quem eu sou, Chico? Eu sei. A senhora é o anjo que minha mãe disse que Deus ia colocar na nossa vida. A Cidália era a segunda esposa de João Cândido, que casou com ele e acolheu todos os filhos que estavam separados devido à morte da mãe. Com essa esposa ele teve mais 5 filhos. Chico trabalhava duro para ajudar o pai, que era vendedor de bilhetes de loteria na cidade, a sustentar a grande família. Ele foi trabalhar porque o padre Monsenhor Sebastião Escasello falou, Chico, sua família é tão pobre e você vê espíritos, você é um menino complicado, seu pai quer te internar como se você fosse louco. Eu vou arrumar um emprego para você para te livrar do hospício. Nos tempos vagos, Chico buscava respostas. Aos 17 anos, encontrou o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos
bem como, eu diria, as consequências morais do entendimento dessa relação entre a dimensão corpórea e a dimensão incorpórea ou espiritual. É uma religião, mas eu diria uma religião natural, não é uma religião dogmática e hierarquizada. O Espiritismo trouxe um novo significado para a vida de Chico Xavier. Era como se ele fosse o trem e a doutrina os trilhos. Faltava o maquinista, o mentor que mostrasse os caminhos. E foi no açude da cidade, onde vinha rezar, que Chico Xavier encontrou pela primeira vez Emmanuel, o guia espiritual que o acompanharia dos 21 anos até o final da vida. Quando ele conversou com Chico pela primeira vez, Chico perguntou o que é que eu devo fazer. Ele falou, disciplina. O que mais? Disciplina. O que mais? Disciplina. O Emmanuel disse a ele, Chico, você tem a missão de escrever 30 livros. Nossa, mas eu não tenho nem papel, nem lápis. Onde que eu vou arrumar papel? Quando acabou 30 livros, Chico, Emmanuel, acabou, né? Não, é mais 30. Quando chegou em 100 livros, Chico falou, não acabou não? Ele disse, se a sua vida foi desapropriada pelo mundo espiritual. Você continua a sua tarefa ou você pode ir embora, porque você não vai ter mais nada para fazer aqui. Emmanuel foi uma pessoa muito importante na vida de Chico, muito severo. Ele estava psicografando quando os olhos dele começou a sair sangue. Ele levantou e não conseguia mais escrever. Ele falou, não, você tem dois olhos. Um outro está são, você pode trabalhar. Durante muito tempo a gente tinha que colocar, sabe, a corticoide num dos olhos dele, que era o único que ele via, porque o outro ele não via, já não funcionava bem. Você está entendendo? Ele era cego de um olho. Uma vez eu perguntei a ele, onde é que os espíritos arranjam tanto assunto para escrever? Ele falou, meu filho, eu também penso a mesma coisa. Mas era um livro toda semana, praticamente. No livro de estreia, Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier psicografou poemas de grandes autores, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves e os portugueses Essa de Queiroz e Guerra Junqueiro. E foi um susto quando ele saiu, porque ele era um menino de 22 anos, 4º ano primário, completo, filho de pais analfabetos, e que colocou sonetos, rimas, que impressionaram jornalistas e acadêmicos da época. Gênio, fenômeno ou farsante? Para o professor Alexandre Rocha, que fez uma tese de mestrado sobre os poemas psicografados por Chico Xavier, a possibilidade de fraude é a menos provável. Eu acho que seria dificilmente sustentável que toda a obra dele pudesse ser explicada pela fraude. O primeiro intelectual brasileiro a se interessar pelo Matuto de Pedro Leopoldo foi o escritor e jornalista Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos morreu em 1934, mas reapareceria apenas 4 meses depois, pela mão ligeira de Chico Xavier. Num estilo muito parecido com o estilo de Humberto de Campos, idêntico, segundo até amigos da época, e começa a vender esses livros assinados por Humberto de Campos. A tese de doutorado do professor compara as crônicas psicografadas com os textos que Humberto de Campos deixou em vida. Ele ficou impressionado com um detalhe. A presença de informações nos textos mediúnicos que ainda não eram de domínio público, né, que estavam presentes no Diário Secreto de Humberto de Campos, que foi publicado em 54. Né, e esses textos aos quais eu me refiro foram publicados nos anos 30 e 40. Por causa das crônicas psicografadas, Chico foi parar na justiça. A viúva vem